Psiu, o canal. Oi, bem-vindos de volta ao Psiu Jurídico. Nesse vídeo aula, nós vamos falar sobre o poder executivo, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O poder executivo tem a função típica de administrar. Administrar o quê? A administração pública. Essa é a função típica do poder executivo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A União, nós temos nela tanto a administração pública federal direta, como a administração pública federal indireta. A administração pública federal direta é integrada por quem? É integrada pela Presidência da República e seus ministérios. A administração pública federal indireta são as autarquias, são as fundações, são as empresas públicas, nós temos também associações públicas e são as sociedades de economia mista. No Brasil, um exemplo de uma autarquia. Como autarquia, nós temos, por exemplo, o IBAMA. Como exemplo de sociedade de economia mista, a própria Petrobras, que vem estando nos jornais a todos os dias. Um exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. E um exemplo de fundação. A fundação, por exemplo, na sequência do IBAMA, a Fundação Chico Mendes. Todas na órbita federal. Nós temos também a administração pública, o poder executivo nos estados, 26 estados e nos 5.570 municípios. Nos estados seriam as governadorias estaduais e as secretarias de Estado. E temos também a administração pública indireta nos estados, que é a mesmíssima coisa do que ocorre na União. Sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações. Os 5.570 municípios temos a mesma semelhança. O que? Temos as prefeituras municipais e as secretarias municipais integrando a administração pública municipal direta e temos também as autarquias, nós temos as fundações e as empresas públicas integrando a administração pública municipal indireta. Por que nós temos administração pública indireta? Seria como uma mão longa do Estado. Por quê? Porque o Estado tem uma máquina pesada, e essa máquina pesada, ela se resolve como? Com a criação, através de lei, dessas entidades. E essas entidades respondem em juízo. Podem ser tanto autoras como réis em uma eventual ação. E no caso de secretarias, ministérios, não. Esses órgãos, eles não respondem em juízo, porque não tem personalidade jurídica. Quem responde? Quem responde é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. De uma forma geral, todos têm que salvaguardar, têm que andar atrás do interesse público. E o que é esse interesse público? Não é interesse daquele governante, daquele presidente, governador ou prefeito. Interesse público é o interesse de todos. É o interesse voltado para a proteção dos bens públicos e prestação dos serviços públicos. É o interesse da coletividade. Isso é traduzido o quê? Nos princípios que regem a administração pública. Por exemplo, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei diz. Nada mais do que isso. Obrigado.